Fala pessoal, tudo certinho? Galera, hoje nós vamos iniciar então uma videoaula sobre eletroquímica, né, onde nós falaremos mais especificamente sobre as pilhas, certo? Bom, galera, quando a gente fala pilhas, né, quando a gente escuta o termo pilhas, eu acho que todo mundo sabe o que é uma pilha, né? Você pode não saber aí a química por trás de uma pilha, mas todo mundo tem o conhecimento do que é uma pilha ou uma bateria, né? Uma vez que a gente usa em casa com muita frequência para podermos utilizar diversos tipos de equipamentos eletrônicos, como controle de uma televisão, controle remoto de um carrinho, a base de controle remoto, né, como um controle de um videogame, entre outros equipamentos eletrônicos, aí, entre outros tantos equipamentos eletrônicos, onde a gente utiliza as pilhas e as baterias. E a função dessas pilhas e baterias é fornecer energia elétrica para aquele nosso dispositivo eletrônico, beleza? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a química por trás dessas pilhas e baterias, ok? Vamos lá então. Bom, pessoal, como mencionado então anteriormente, né, as pilhas e as baterias a gente utiliza diariamente com muita frequência e todo mundo conhece o que é uma pilha e uma bateria, né? Então a pilha e a bateria é um dispositivo aí que visa produzir uma corrente elétrica, visa fornecer energia elétrica para um equipamento eletrônico. Galera, quando a gente fala de pilhas e baterias, o modo de funcionamento de uma pilha e de uma bateria é o mesmo. A única diferença entre pilhas e baterias é que as baterias, na verdade, são pilhas agrupadas em série ou em paralelo, dependendo da exigência aí, de potencial ou de corrente do seu equipamento eletrônico. Tá? De forma geral, então, as baterias acabam tendo aí, fornecendo um potencial ou uma corrente com maior voltagem em relação às pilhas. Mas o modo de funcionamento ela é muito similar para ambos. Bom, pessoal, então o que é essa eletroquímica? Antes de a gente iniciar de fato aí, o estudo das pilhas. Então, a eletroquímica ela estuda o aproveitamento da transferência de elétrons entre diferentes substâncias a fim de converter energia química em energia elétrica ou vice-versa, ou seja, ou converter energia elétrica em energia química, certo? Bom, galera, quando a gente fala de pilhas, nós estamos falando da conversão espontânea de energia química em energia elétrica, né? Afinal, quando você coloca a pilha lá no seu controle começa a funcionar espontaneamente, né? Você não precisa fazer mais nada para que ele funcione. Você só conecta lá no seu controle remoto, né, os polos corretamente, polo positivo e polo negativo, e esse dispositivo eletrônico ele começa a funcionar. Isso é devido à conversão espontânea da energia química em energia elétrica, ok? Mas quando a gente fala de eletroquímica, pessoal, então como mencionado anteriormente, a gente pode ter aí, ó, a energia química que gera energia elétrica, que é justamente o conceito de pilhas. Então, quando a gente está falando de pilhas ou baterias, a gente está falando de energia química sendo convertida em energia elétrica através da transferência de elétrons nessa reação química. E quando a gente fala do processo oposto, que é a energia elétrica sendo convertida em energia química, ou seja, uma energia elétrica que vai gerar aí uma reação química, a gente vai estar falando de eletrólise. Esse processo é conhecido como eletrólise, ok? Nessa videoaula, pessoal, nós vamos falar única e exclusivamente sobre as pilhas. Numa próxima videoaula, nós falaremos sobre o processo de eletrólise, ok? Bora lá então. Bom, pessoal, como que surgiram aí as pilhas? Como é que foi o início, né, do surgimento das pilhas que a gente tem hoje? Alessandro Volta, né, Alessandro Giuseppe Volta, né, que era um físico italiano, né, ele foi um desses precursores aí no estudo de fenômenos elétricos. E ele conseguiu gerar eletricidade por meio de reações químicas envolvendo discos de zinco e cobre. Então ele empilhou, como está nessa figurazinha aqui, ó, ele acabou empilhando discos de zinco e disco de cobre, né, e no meio, entre esses discos de zinco e de cobre, ele botou um algodão embebido em ácido sulfúrico, em solução ácida, certo? E ele observou que isso produzia uma corrente elétrica. Então, quando ele colocava dois metais em contato, que os metais utilizados por ele foi cobre e zinco, quando ele colocava esses metais em contato através de uma solução ácida, né, solução ácida é uma solução que permite a condução de corrente elétrica, uma vez que ela forma íons em solução, né, ele observou que que ocorria a produção de uma corrente elétrica. Então foi uma primeira pilha a ser produzida, pessoal, foi uma das primeiras pilhas a serem produzidas, e justamente o nome pilha acaba surgindo porque essa pilha de volta foi feita, né, empilhando discos de zinco e discos de cobre, ok? Posteriormente, pessoal, agora, né, depois da descoberta e desenvolvimento das pilhas, todos os aparelhos que produzem eletricidade por meio de processos químicos são chamados então de células voltaicas, em homenagem à volta,
certo? Pilhas galvânicas ou simplesmente pilhas. Pilhas galvânicas também em homenagem a Luigi Galvani, que foi um outro cientista que estudou fenômenos elétricos, ok? Bom, pessoal, depois, aproximadamente em 1836, veio um químico inglês, John Frederick Daniell, que construiu uma pilha, aprimorando aí a pilha de Volta, né, a pilha desenvolvida por Volta, onde ele substituiu as soluções ácidas, né, que geravam em alguns gases tóxicos, é uma solução ácida também, ela é relativamente perigosa, né, então ele substituiu essas soluções ácidas por soluções de sais, né, os quais também nos permitem aí condução de corrente elétrica, uma vez que formam íons em solução. Os sais, quando dissolvidos em água, sofrem dissociação, né, gerando íons, o que permite aí a condução de corrente elétrica. Então ele conseguiu montar uma pilha um pouco mais moderna, né, e no qual ele pôde explicar aí melhor o funcionamento dessas pilhas. Então hoje, quando a gente fala em pilha, na verdade, toda a parte teórica que envolve pilha a gente acaba aí relacionando muito mais o nome de Daniell, ok? Então, como é que funciona uma pilha, pessoal? Vamos lá. Toda pilha eu vou ter dois eletrodos, tá? O que a gente acaba chamando aí de polo positivo e polo negativo. E que de forma geral são metais, pessoal. Então a gente vai ter dois metais que vão estar em contato através de uma solução eletrolítica. Então aqui eu tenho solução de sais, né? Que me permite, esse tubinho aqui que a gente chama de ponte salina, né, ele permite o contato entre as soluções as soluções que contêm esses dois metais. Então, pessoal, toda pilha eu vou ter uma espécie que oxida e uma espécie que reduz, uma vez que eu tenho transferência de elétrons, certo? E eu vou ter sempre um polo negativo, como a gente já sabe, né? Eu vou ter um polo negativo e um polo positivo. O polo negativo, então, a gente chama ele de ânodo, certo? Lembra lá de ânions, né? Ânions são espécies carregadas negativamente, então o ânodo aqui, no caso das pilhas, vem de polo negativo. Mas na verdade, pessoal, quando a gente fala de ânodo, a gente está falando que é para onde migram os ânions, ok? Depois a gente vai ver um pouquinho isso aí. E o polo positivo, então a gente chama de cátodo. Então a gente pode relacionar aqui aos cátions, que são espécies carregadas positivamente. Tá? Então, para uma pilha, o cátodo é o polo positivo. Bom, pessoal, então toda pilha ela leva em consideração a transferência de elétrons entre duas espécies químicas, nesse caso, dois metais. A espécie química que forma o polo negativo ou o ânodo, tá? É onde ocorre a oxidação, beleza? Então, no polo negativo é onde ocorre a oxidação, ou seja, é da onde estão saindo os elétrons. O processo de oxidação envolve a perda de elétrons, ok? Então, no ânodo, que é o polo negativo, ele está enviando elétrons, tá? Liberando elétrons. Portanto, é onde ocorre a oxidação, certo? Onde ocorre a oxidação, pessoal, é onde a gente vai ter o desgaste desse material metálico. Então, a gente observa que ao longo do tempo, né, o eletrodo ou o polo negativo, que é onde ocorre a oxidação, ocorre um desgaste dessa placa metálica, que é devido aí à corrosão ou oxidação da mesma, ok? Então é o seguinte, galera, é como se eu tivesse aqui, ó. Quando a gente fala de placa metálica, eu estou falando de um metal no seu estado de oxidação zero, né? Então aqui eu tenho zinco zero e aqui eu tenho cobre zero, beleza? Então, quando esses dois metais estão em contato, começa a transferência de elétrons de um metal para o outro. Que nesse caso, a transferência de elétrons é do zinco para o cobre. A gente vai ver depois por que essa transferência de elétrons é do zinco para o cobre, ok? Então, a espécie que está perdendo elétrons sofre oxidação. Que no caso do zinco, ele vai de zinco zero para zinco mais 2. Ou seja, o zinco ele é transformado de zinco zero em zinco mais 2, sofrendo então a oxidação, certo? Então, o zinco mais 2 ele vai para a solução, né? O zinco zero se transforma em zinco mais 2 e vai para a solução. Por outro lado, como os elétrons estão passando do zinco para o cobre passa a receber elétrons. Mas qual cobre? O cobre zero metálico ou o cobre 2 da solução? Sempre aquela espécie que está que possui uma carga maior é que vai receber os elétrons. Então, os elétrons vêm pela placa de cobre, chegam à solução e o cobre mais 2, que recebe esses elétrons, vai se transformar em cobre zero e acaba aderindo à placa metálica, certo? Acaba sofrendo a redução, ok? Por isso que a gente fala ó, que o zinco, a placa de zinco sofre desgaste, porque ela está sofrendo oxidação, e no caso aqui, em relação à placa de cobre, tem um aumento de massa da placa, uma vez que o cobre 2 está se transformando em cobre zero e aderindo aqui, certo? Então temos que no ânodo, que é o polo negativo, ocorre a oxidação do metal, e no cátodo, que é o polo positivo, então ele está puxando os elétrons, atraindo os elétrons, lembra lá o positivo atrai o negativo, né? Então está puxando os elétrons, e ocorre então a redução do cobre 2 que está em solução, certo?
Dessa forma, galera, então a gente tem aí também uma concentração da solução pela oxidação do metal a íon, no caso do zinco. Então, sempre onde eu tenho oxidação, eu estou tendo um aumento na concentração da solução, uma vez que eu tenho zinco 2 indo para a solução, certo? Então, aumenta a quantidade de zinco 2. E no caso do cobre aqui, eu tenho uma diluição da solução, porque o cobre 2 está reduzindo, está aderindo à placa metálica, ou seja, ele está saindo da solução. Beleza? Então, nós sempre vamos ter todos esses processos aqui, pessoal, envolvidos em uma pilha, tá? E, galera, quando a gente fala de uma pilha, a gente está sempre falando de duas células, né? Ou duas semicélulas, certo? Nós temos uma célula eletroquímica, que é tudo isso aqui. Então, a gente pode chamar isso aqui de uma célula eletroquímica, onde a gente tem duas semicélulas. Uma onde ocorre a oxidação e uma onde ocorre a redução. Então, nós sempre vamos ter duas semi-reações. Uma semi-reação de oxidação, que nesse exemplo é o zinco oxidando a zinco 2, liberando 2 elétrons, e a redução do cobre, indo de cobre 2, mais 2 elétrons indo a cobre 0, ok? E quando eu somo as duas semi-reações, eu vou gerar aí a reação global da nossa pilha, que nós vamos montar já já, ok? Beleza, pessoal? Esses são alguns conceitos aí por trás de uma pilha. Um detalhe bastante importante que é legal a gente mencionar quando a gente está falando de pilhas, né, principalmente falando aqui de pilhas de Daniel, é sobre a ponte salina. Okay? Eu dei uma apagadinha aqui no nosso desenho para ficar um pouquinho menos poluído e eu consigo explicar melhor o papel da ponte salina. Tá? O que é essa ponte salina, pessoal? Essa ponte salina, na verdade, ela acaba mantendo em contato as duas soluções. Ela mantém o contato entre as duas soluções para que possa ocorrer de fato, aí, vamos dizer assim, fechar um circuito e manter o contato elétrico entre as duas soluções. O contato de íons, a transferência de íons entre as duas soluções. E por que isso é importante, pessoal? Isso é importante para que a nossa solução permaneça em funcionamento. Uma vez que, quando eu tenho a oxidação do metal, aqui no caso do zinco, da placa de zinco, né? Então a gente tem aqui ó, zinco 0 e ele vai sofrendo oxidação. À medida que o zinco 0 vai sofrendo oxidação, vai aumentando a concentração de zinco mais 2 na solução, certo? E no caso do cobre, a gente tem cobre 0, a placa metálica, o eletrodo é de cobre 0, e na solução a gente tem cobre mais 2 que está sofrendo a redução, está ganhando elétrons. Então, neste caso, a concentração de zinco mais 2 está aumentando muito na solução, a concentração de cobre 2 na solução está diminuindo, uma vez que ele está reduzindo a cobre 0. Isso causa um desequilíbrio iônico nas minhas soluções. Tá? Esse desequilíbrio iônico vai fazer com que a minha pilha pare de funcionar, que cesse o fluxo de elétrons. Então, essa ponte salina serve para manter esse equilíbrio iônico por mais tempo e, consequentemente, a pilha em funcionamento por mais tempo. Então, aqui no caso da solução, onde está ocorrendo o aumento da concentração de íons, tá? Carga positiva, então estou tendo um aumento de carga positiva. Está ocorrendo a falta de carga negativa. Então, a ponte salina vai enviar para a solução onde está aumentando a concentração de cátions, ela vai enviar ânions. Então, se eu tiver, por exemplo, cloreto de potássio como nossa ponte salina, os ânions de cloro, de cloreto, os ânions de cloreto vão migrar para a solução. E aqui os cátions de potássio vão migrar para a solução de cobre. Então, os ânions cloreto vão migrar para a solução de zinco e os cátions de potássio vão migrar para a solução de cobre. Dessa forma, a gente mantém um equilíbrio iônico, mantém um equilíbrio de cátions e um equilíbrio de ânions. E assim a nossa solução pode permanecer funcionando aí por mais tempo, ok? Então esse é o papel da ponte salina, pessoal, que é quando a gente utiliza sais bastante solúveis, muito comum utilizar cloreto de potássio, nitrato de sódio, nitrato de amônio. Então são sais bastante solúveis, né, onde eu vou ter aí cátions e ânions presentes, é uma solução, né, salina. Então eu vou ter cátions e ânions presentes nessa solução, que vão poder migrar aí, ó. Os ânions vão migrar sempre para o ânodo, por isso ó, ânions migrando para o ânodo e cátions migrando para o cátodo, beleza? Então cátions da ponte salina migram para o cátodo, os ânions da ponte salina migram para o ânodo, mantendo aí, então o equilíbrio iônico das nossas soluções, fazendo com que elas possam funcionar por mais tempo, certinho? Bora lá então. Bom, galera, estou pegando uma outra figurinha aqui da pilha de Daniel, né, representando as duas semicélulas e a transferência de elétrons do zinco para o cobre. A gente pode montar a equação global dessa pilha aí para ver qual é a reação final dessa pilha, certo? Então vamos lá. Galera, nós temos a semi-reação de oxidação, que é onde ocorre a perda de elétrons, que nesse caso é o zinco, ok? Então o zinco ele sofre oxidação, o zinco 0 sofre oxidação, né? O zinco metálico ele sofre oxidação e vai para zinco mais 2, liberando 2 elétrons. Galera, uma coisa importante,
sempre a quantidade de elétrons que uma substância perde, a outra tem que ganhar. Né? Não tem como uma substância perder 3 elétrons e a outra ganhar só 2. A transferência de elétrons tem que ser total. Né? Então, a quantidade total de elétrons que uma substância perde, a outra tem que ganhar. Se não for igual, a gente vai ter que balancear essa equação para que o somatório de elétrons fique igual, o somatório de elétrons fique igual para ambas as espécies. Ok? Então, temos a semelhança de oxidação e temos a semelhança de redução, que é o ganho de elétrons. Que neste exemplo da pilha de Daniel é o cobre 2, que está ganhando os 2 elétrons que o zinco está liberando, então sofre redução e forma aí cobre zero. Ok? Pessoal, a reação global é justamente o somatório dessas duas equações. Certo? Sempre a gente aí cancelando os elétrons, uma vez que a quantidade de elétrons que um ganhou, o outro perdeu. Certo? A reação global dessa pilha fica sendo zinco 0 mais cobre 2. Então, o zinco está, vamos dizer assim, o zinco está perdendo elétrons, né, está liberando elétrons, está oxidando. O cobre 2 está ganhando os elétrons, certo? E vai gerar aí zinco mais 2 mais cobre 0. Os dois elétrons na equação global a gente não representa, a gente acaba cortando eles, uma vez que a quantidade de elétrons que uma espécie liberou, a outra ganhou. E o sentido dos elétrons, pessoal, vai sempre da espécie que está oxidando, que está perdendo elétrons, para a espécie que está reduzindo. Ok? Então, isso é a equação global de uma pilha. Bom, galera, importante, né? A espécie que oxida é chamada de agente redutor. A gente já viu isso aí lá na aula de reações redox, né? E a espécie que reduz é então chamada de o agente oxidante. Então, quem oxidou é quem fez outra espécie reduzir, no caso é o agente redutor, e a espécie que reduziu é chamada de agente oxidante. Então, nesse caso, pessoal, ó, o zinco zero, que é a espécie, né, o zinco zero, que é a espécie que sofreu oxidação, ela vai ser o agente redutor. Então, o agente redutor aqui seria o zinco zero. E o agente oxidante é a espécie que reduziu. Quem reduziu aqui foi o cobre mais 2. Então, ele aqui é o agente oxidante. Sempre agente oxidante e agente redutor são as espécies que estão no reagente. Beleza? Bora lá, então. Bom, pessoal, então como é que a gente sabe que uma espécie, qual espécie que vai reduzir, qual espécie que vai oxidar? Né? Ali no caso do zinco e do cobre. Por que eu sei que o zinco oxidou e o cobre reduziu? Bom, galera, vamos lá. Então, para todos os elementos químicos da tabela periódica, aí, né, mas aqui para nós, mais especificamente os metais, nós vamos estar falando mais de metais, né, são os metais, são os principais componentes aí das pilhas. Todas essas espécies químicas, ou todos os elementos da tabela periódica, eles têm um potencial de redução e um potencial de oxidação, tá? Por padrão, tá, pessoal? Na química, nós sempre utilizamos o potencial de redução, tá? Sempre utilizamos aí o potencial de redução. Então, vocês vão ver em vários exercícios o potencial de redução. O que é esse potencial de redução, pessoal? O potencial de redução ele fornece para nós, pessoal, a tendência que uma espécie química tem em sofrer este processo de redução, ou seja, de ganhar elétrons, ok? Então, nós vamos analisar aqui o potencial de redução de várias espécies químicas. Então, o que a gente chama aqui, ó, E de potencial. Essa bolinha, pessoal, é em condições padrões, tá? Certo? E esse RED de redução, ok? Então, esses são os potenciais de redução de várias espécies químicas que estão aqui na nossa tabela periódica. Você pode analisar o que da esquerda para a direita, as espécies estão sempre ganhando elétrons, ok? Por isso que aqui ó, é o potencial de redução. Potencial para cada espécie química dessa aqui ganhar elétrons, tá? Esses potenciais, pessoal, foram feitos tomando-se como um padrão aí o hidrogênio, né? E ao hidrogênio foi atribuído o potencial zero. Então, comparativamente ao hidrogênio, foram determinados os potenciais de outras espécies químicas, né? E atribuídos, então, esses potenciais gerados pela redução da espécie química, dessas espécies químicas, como potencial de redução das mesmas, certo? Então, olha só, analisando lá o caso do cobre e do zinco, né? Na nossa pilha de Daniel. Então, vou pegar aqui, ó, cobre mais 2, sofrendo redução, ainda cobre 0, potencial de mais 0,34 volts. No caso do zinco, aqui, ó, zinco mais 2, indo a zinco 0, potencial de menos 0,76 volts. Então, olha só, pessoal, quando eu junto esses dois metais para formar uma pilha, alguém vai oxidar e alguém vai reduzir. Numa pilha, sempre eu tenho alguém oxidando e alguém reduzindo. Então, olha lá, quanto maior este potencial de redução, quer dizer que maior é a tendência daquela espécie química em sofrer redução. Então, quando eu comparo o cobre 2 com o zinco 2, o cobre 2 tem um maior potencial de redução, então ele vai sofrer a redução. Consequentemente, a outra espécie química vai ter que sofrer a oxidação. Então, quando a gente pega aqui ó, a reação de redução do cobre 2, então cobre mais 2,
né, mais 2 elétrons, gerando aí cobre zero. Este potencial padrão de redução do cobre zero é igual a mais 0,34 volts. Quando a gente pega o zinco, então zinco mais 2 elétrons, indo a zinco zero, o seu potencial de redução é de menos 0,76 volts. Então, quando eu coloco em contato esses dois metais, né, para formar uma pilha, o cobre tem maior tendência a reduzir. Portanto, o zinco vai ter que oxidar. Então, aquela espécie que oxida, pessoal, eu vou inverter esta equação. Eu inverto a equação porque ela vai fazer o processo contrário. Quando eu coloco em contato, o zinco é que vai ter que fornecer os elétrons para o cobre. Então, a gente vai ter ali, ó, cobre mais 2 elétrons, indo a cobre zero. Potencial de redução, padrão de redução, igual a mais 0,34 volts. E o zinco vai ter que oxidar, então eu faço o processo inverso. Então o zinco, quando eles estão em contato, vai ter que ir de zinco zero para zinco mais 2, liberando os dois elétrons. E o potencial vai ser o oposto, né? Com o sinal oposto, uma vez que ele está sofrendo o processo oposto, ele está sofrendo a oxidação. Então o potencial aqui vai ser, já agora é de oxidação, porque eu estou fazendo o processo de oxidação, eu inverto o sinal, mais 0,76 volts, certo? E aí nós temos então aqui, pessoal, a equação global, tá? Podemos aqui, ó, a seta é como se fosse uma igualdade lá no sisteminha da matemática, né? Então posso anular meus elétrons aqui. Então eu vou ter, ó, cobre mais 2, certo? Mais, do lado dos reagentes, eu tenho o zinco zero. Então mais zinco zero. Gerando aí, ó, zinco mais 2, mais cobre zero. E aqui eu já posso calcular, pessoal, o que a gente chama de DDP da nossa pilha, tá? Então, a DDP, que é a diferença de potencial, ou o delta E0, tá? Também é a diferença de potencial dessa nossa pilha, é a soma desses dois potenciais, onde mais 0,76 com mais 0,84 vai dar mais 1,10 volts. Então, aí a gente já conseguiu montar a nossa pilha de Daniel, né, a partir dos potenciais aqui do zinco e do cobre, e já podemos calcular o DDP da nossa pilha, ou o potencial gerado por essa nossa pilha. E uma coisa importante, pessoal, como a gente está falando de uma pilha que é uma reação espontânea, tá? O DDP sempre tem que ser positivo, ou o ΔE sempre tem que ser positivo, o que indica aí reação espontânea, tá? E como nós estamos falando de pilha, nossa pilha pilha é uma reação espontânea, então o DDP sempre tem que ser positivo, certo? Tranquilinho? De boa? Sossegado, né? Vamos ver mais um exemplozinho de como é que eu monto uma pilha, como é que eu sei quem oxidou e como é que eu sei quem reduziu, e como é que a gente calcula o potencial dessa pilha aqui também. Vamos fazer mais um exemplo aqui então, beleza? Bom, galera, para ficar mais claro aqui, tá? Como é que a gente monta uma pilha entre dois metais, como é que a gente consegue aqui calcular também o potencial dessa pilha, vamos pegar um outro exemplo diferente da pilha de Daniel. Se a gente fosse fazer uma pilha com, vamos ver aqui, com níquel e cobalto, tá? Vamos fazer uma pilha com níquel e cobalto. Quem oxidaria e quem ia reduzir, certo? Vamos lá. Então você vai pegar as duas equações aqui, ó. Vamos botar as duas equações sempre analisando primeiramente a redução. Então eu tenho cobalto mais 2 elétrons, indo a cobalto zero, ok? Potencial padrão de redução desse cobalto é de menos 0,28, menos 0,28 volts. No caso do níquel, a gente tem ó, níquel mais 2 elétrons, indo a níquel zero. Potencial padrão de redução é igual a menos 0,25 volts. Então tá. Galera, analisando esses dois metais, aquele que tiver o maior potencial de redução, que no caso aqui é o níquel, a diferença é muito pequena, mas o níquel ele tem um potencial menos negativo, portanto é maior, tá? Ele vai sofrer a redução. E a outra espécie química, consequentemente, vai ter que sofrer a oxidação. Então vou manter o níquel na mesma equação, uma vez que ele tem o maior potencial de redução, então ele vai sofrer a redução. Então níquel mais 2 elétrons, formando níquel zero. Potencial de redução é igual a menos 0,25 volts. E a do cobalto eu inverto. Ele tem o menor potencial de redução, consequentemente ele vai ter que sofrer a oxidação. Então o cobalto vai ter que ir de 0 para cobalto mais 2 elétrons. Potencial padrão agora ele está oxidando, eu inverto o sinal.
mais 0,28 volts. Aí eu posso montar a equação global da nossa pilha, sempre analisando que o número de elétrons transferidos tem que ser igual, né? Então eu posso cortar aqui os elétrons, vou ter níquel mais 2, né? Reagindo aí com cobre 0, formando com cobalto 0, né? Formando cobalto mais 2, mais o níquel 0. E o DDP dessa nossa pilha, a diferença de potencial, ou o ΔE padrão dessa nossa pilha, vai ser o somatório dos dois, que vai dar aqui mais 0,03 volts. Potencial positivo, uma vez que a reação é espontânea, né, pessoal? Mas esse potencial é praticamente zero, ou seja, essa pilha não seria uma pilha interessante para nós, que não vai fornecer praticamente potencial nenhum, ok? E a gente pode determinar aqui também, né, pessoal, que quem está sofrendo a redução? O níquel sofre a redução. Então, níquel mais 2, né, ele reduz, certo? Então, ele ganha os elétrons. E o cobalto 0, o cobalto 0 é que está oxidando. Então, ele oxida. Então, se ele oxida, ele é quem perde os elétrons, ok? O níquel 2+, por estar reduzindo, então, ele é o agente oxidante, e o cobalto 0, por estar oxidando, ele vai ser o agente redutor. Beleza? Então, já matamos alguns detalhes aí dessa pilha. Bom, podemos ainda tirar mais informações daqui, galera, né? Então, aquela espécie química que sofre a redução, que é no caso o níquel, aquele que está ganhando elétrons, vai ser o polo positivo. Então, o níquel vai formar o polo positivo. O cobalto, que é a espécie que está oxidando, que está perdendo elétrons, vai formar o polo negativo. Então, já podemos tirar mais uma informação aí dessa pilha que seria formada por níquel e cobalto. Certo? Tranquilinho? Mais um exemplo, então, para fechar legal isso aqui? Bora lá, então. Mais um exemplo aqui, então, pessoal. Vamos pegar uma pilha, então, formada por alumínio mais 3 e prata mais, então. Vamos fazer uma outra pilhazinha aqui. Então, vamos pegar as duas equações. Vamos ver como é que ficaria essa pilha. Então, alumínio mais 3, ganhando seus 3 elétrons, né, indo a alumínio 0. Então, nossa reação de redução, vamos sempre analisar primeiramente a reação de redução. E o potencial de redução padrão do alumínio é de menos 1,66 volts. Pegando a prata, então, Ag+, mais elétrons, né, indo a Ag0, o prata 0. Aí. O nosso potencial de redução para a prata ele é igual a mais 0,80 volts. Então, analisando as duas reações de redução, pessoal, a gente pode observar que a prata tem o maior potencial de redução, consequentemente, a prata vai reduzir e o alumínio vai ter que sofrer o processo contrário, que é a oxidação. Então, vamos manter aqui o alumínio, Ag+, mais elétrons, formando Ag0. Potencial de redução padrão igual a mais 0,80 volts. No caso do alumínio, pessoal, ele vai fazer o processo inverso, né? Então ele vai ter que sofrer oxidação, uma vez que ele tem o menor potencial de redução. Então vou ter alumínio 0, indo a alumínio mais 3 elétrons, e o potencial agora vai ser o de oxidação, que vai ser de mais 1,66 volts, certo? Pessoal, cuidado! Essa pilha está prontinha para a gente fazer a equação global? Não. A quantidade de elétrons que uma espécie química perde ou ganha, nesse caso, que a quantidade de elétrons que o alumínio está liberando, está perdendo, tem que ser igual à quantidade de elétrons que a prata está recebendo. Mas cada prata recebe apenas um elétron. Então eu tenho que ter 3 pratas aqui, certo? 3 íons de prata, então eu vou multiplicar aqui por 3, fazendo esse balanceamento da equação química, né? Então eu vou ter que ter 3 íons de prata, recebendo 3 elétrons, né? Formando 3 prata 0. Então aqui a gente vai ter agora essa equação devidamente balanceada e nós podemos determinar aqui a nossa equação global. Então a quantidade de elétrons que uma espécie está liberando é igual à quantidade de elétrons que está sendo ganho, certo? Pela outra espécie química. Então vamos lá. Então a gente tem aqui, ó, nossa equação global vai ser 3Ag+, 3 prata mais, né? Ganhando elétrons do alumínio 0, certo? Do alumínio 0, formando aí 3 mols de prata metálica mais o alumínio mais 3. Ok? A DDP dessa nossa pilha, né, a diferença de potencial ou o ΔE padrão,
é o somatório dos dois potenciais, né? Onde 0,80 mais 1,66 vai dar aqui 2,44 volts para nós. Beleza? Sempre positivo, uma vez que a gente está falando de uma pilha que é uma reação química espontânea que gera corrente elétrica. Então seria uma pilha bastante eficiente para a gente utilizar e ia gerar aí uma voltagem bastante interessante para nós, certo? E se fôssemos aí determinar quem que é o polo positivo e quem que é o polo negativo, né? Bom, polo positivo, certo? É aquela espécie que está ganhando os elétrons. Então, no caso, é a prata mais. Então, a prata mais seria o polo positivo. O polo negativo é a espécie que está oxidando, está mandando elétrons embora. Então, o alumínio seria o polo negativo. Então, a transferência de elétrons está indo do alumínio para a prata. Bom, galera, e se a gente fosse determinar quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor, né? Então, vamos lá. A prata mais está reduzindo, certo? Então, a prata mais vai ser o nosso agente oxidante. Se ele está reduzindo, ganhando elétrons, ele vai ser o agente oxidante. E o alumínio zero, né? No caso aqui o alumínio zero, certo? Ele está sofrendo a oxidação, então ele vai ser o nosso agente redutor. E o fluxo de elétrons vai sempre do polo negativo para o polo positivo. Então, o alumínio está cedendo elétrons para a prata mais. Beleza, galera? Deu para pegar legal essa parte aí? Espero que sim. E a gente vai fazer alguns exercícios que vai ficar mais claro, tá? Bora lá, então. Só antes de a gente fechar, galera, aí para fazer alguns exercícios aí para ficar um pouco mais claro, né, essa parte de pilhas. Uma representação que é muito comum para pilhas, que a gente chama de representação simplificada, é onde a gente tem essa forma aqui, ó. Sempre no lado esquerdo, tá? Sempre no lado esquerdo, eu vou representar a espécie que está oxidando. Então, aqui eu tenho a oxidação, tá? Você pode observar, ó, uma espécie química genérica A. Ela está indo de NOx 0 para NOx+, ou seja, está sofrendo oxidação. Então, represento aqui a espécie que está sofrendo oxidação, sempre do NOx que ela possui inicialmente para o NOx que ela vai. Duas barrinhas aqui que identifica, na verdade, a minha ponte salina, tá? E aqui eu vou ter a espécie que sofre a redução. Então, aqui eu tenho a redução, né? Que é onde eu tenho, ó, uma espécie que está positiva, indo para zero, ou seja, eu tenho a diminuição do NOx, tá? Então, você pode observar, ó, no lado esquerdo eu estou representando a oxidação, no lado direito eu estou representando a redução. Onde sofre a oxidação é o nosso polo negativo. Então, sempre no lado esquerdo eu tenho o polo negativo. No lado direito eu vou ter o polo positivo. Beleza? E o fluxo de elétrons sempre vai estar da esquerda para a direita, do polo negativo para o polo positivo. Então, isso é uma representação simplificada de uma pilha, tá, pessoal? E é bem comum a gente ver isso em vários exercícios, tá? Então, a gente pode colocar aqui, ó, polo negativo, onde sofre oxidação, que é o nosso ânodo, né? Ponte salina, a representação desses dois risquinhos, e o polo positivo, que é onde ocorre a redução, aí, que a gente chama o nosso cátodo, beleza? Então, a gente pode representar, se a gente fosse representar a pilha de Daniel, na verdade, da forma simplificada, né, ficaria ali, ó, zinco barra zinco mais 2, ou seja, o zinco está sofrendo oxidação indo de zinco 0 para zinco mais 2, a ponte salina, e o cobre está indo de cobre mais 2 para cobre 0. Então, essa é a representação simplificada de uma pilha, nesse caso, a pilha de Daniel, né? Então, o zinco sofrendo oxidação no nosso ânodo, polo negativo, o ponte salina, o cobre aí sofrendo a redução, sendo o nosso polo positivo, portanto, o cátodo. Beleza, galera? Tranquilinho? Espero que tenham pegado bem essa parte aqui. E nós vamos fazer aí alguns exercícios no próximo vídeo aula. Aqui eu vou mostrar alguns exercícios para ficar bem tranquilo todo o entendimento aí sobre pilhas. Valeu, galera! Até a próxima!